Olá Birigui, olá região, está começando o programa Nossa Cidade, todos os domingos às 11 horas da manhã, terça-feira às 6 horas da tarde, para que você fique sabendo o que está acontecendo, as notícias locais, entrevistas, vários assuntos para você a partir de agora. Se você perder algum assunto, fique tranquilo, você pode entrar no nosso portal da TV Noroeste, o QR Code está aparecendo no seu vídeo, também temos o nosso canal no YouTube e a fanpage no Facebook, vai lá, curta, compartilhe, se inscreva e faça parte das nossas redes sociais. Na edição de hoje, nós temos diversos assuntos, vamos estar conversando com o presidente da Câmara da cidade de Brejo Alegre, com a nova secretária de Cultura, Tiesa Marques, da cidade de Araçatuba, a gente fala sobre transporte público na cidade, pontos irregulares de lixos aqui no município de Birigui, vacinação da Covid-19 também aqui na nossa cidade, enfim, vários assuntos a partir de agora aqui na TV Noroeste. E a gente começa falando sobre oportunidade de trabalho, porque o PAT de Birigui está com várias vagas aqui e a gente passa para você na tela. Essas oportunidades são para auxiliar de expedição, encanador, carpinteiro e também vaga para vendedor externo. Na tela estão aparecendo alguns pré-requisitos para cada uma dessas vagas aqui para o município de Birigui. Isso foi divulgado na última sexta-feira, portanto, a gente sabe que tem um ponto facultativo aqui em Birigui, segunda e terça-feira. Quarta-feira você pode estar passando lá no PAT, que fica anexo ao terminal rodoviário do Morumbi, que fica na rua Raji Raal, número 65. É importante que você possa fazer o agendamento por conta da pandemia pelo WhatsApp, que também está aparecendo no seu vídeo, que é o 3642-3778. Não se esqueça de levar os seguintes documentos: RG, CPF e também CNH. Oportunidade legal para você que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho aqui na cidade. E você que é consumidor está sofrendo bastante na hora de ir ao supermercado. Vários itens subiram desde o início da pandemia, mas um que chama a atenção é o preço da carne. E a gente foi conferir com o produtor aqui da região o porquê esses preços estão nas alturas e quando pode abaixar nos açougues aqui de Birigui e também de Araçatuba. É só olhar nos preços da carne em qualquer açougue de Birigui, Araçatuba ou na região para se assustar. Desde o segundo semestre do ano passado, os valores dos diversos cortes bovinos estão nas alturas. Mas a pergunta que os consumidores fazem é: por que subiu tanto em tão pouco tempo? Certo, nesse momento existem vários fatores que têm influenciado o preço da carne no mercado e por consequência também a arroba do boi. Então nós vivemos um 2020 completamente atípico, primeiro por questão de pandemia, então isso influenciou o mercado. Da mesma forma também nós tivemos uma oferta de animais menor ao longo de todo o ano de 2020, as exportações aqueceram, o câmbio nosso depreciou, então a gente passou a exportar mais, com o câmbio favorável à exportação a carne passa a vir mais cara aqui dentro. Quando ela entra mais cara, o que acontece? O mercado precisa pagar isso e a gente estava com uma demanda interna mais aquecida do que hoje, por conta de auxílio emergencial. Esse agora, ano de 2021, o fim do auxílio, teoricamente teria que ser algo que impactaria na queda dos preços. Só que existe na nossa região e meio que Brasil inteiro uma clara falta de oferta de boi gordo. Então quando que isso vai melhorar? Talvez quando passe a entrar mais animais. E isso a gente tinha imaginando que fosse agora em janeiro, passou-se para fevereiro e talvez aí nem em março possa suprir essa oferta de boi. Então vai ser um ano de preços firmes e de carne mais cara no mercado. O que muita gente não sabe é que a falta de oferta de bovinos no pasto também contribui para essa alta tão sentida no bolso do consumidor. Outro fator foram as exportações. No ano passado, por exemplo, o Brasil bateu recordes na exportação de carne bovina, ultrapassando a marca de 2 milhões de toneladas exportadas e um movimento de quase 8 bilhões de dólares. As exportações elas são muito bem-vindas, porque nós na pecuária vivenciamos aí praticamente 3 ou 4 anos muito ruins. E com o aquecimento da exportação, então principalmente puxada por China, Emirados Árabes e alguns países da União Europeia,
Isso faz com que a gente possa ser mais competitivo e tenha preços mais remuneradores. Coincidiu da exportação bater o recorde no mesmo ano de pandemia, mas hoje elas são bem-vindas. E tudo o que aconteceu no ano passado, por conta da pandemia, também a movimentação do mercado, nós tivemos o reflexo aqui nos açougues de Birigui, de Araçatuba e de toda a nossa região. E, infelizmente, a tendência é que esses preços altos continuem, pelo menos, nesse ano de 2021. Eu acho que, nesse momento, o consumidor tem que ficar de olho em algumas outras alternativas de proteína, porque a carne bovina vai ser um ano onde ela vai estar com os mesmos preços que está, ou talvez preços mais altos. Então, tem que buscar formas de proteínas mais baratas do que a carne do boi, porque nós vamos ter um ano de preços firmes. E agora a gente fala de esportes aqui no programa Nossa Cidade. E o nosso tricolor está se preparando para o início do Campeonato Paulista da Série A3, com vários amistosos, jogos treinos e também muita preparação física, tanto aqui no estádio Pedro Marim Berbel, como em vários locais, como em Araraquara. O nosso tricolor foi jogar com a Ferroviária, que tem um bom time, uma boa estrutura, está na primeira divisão do Campeonato Paulista, e o resultado foi 2-1 para o time da Locomotiva. Claro que o resultado pouco importa, mas sim essa preparação para a estreia que acontece no dia 7 de março contra o Noroeste. Confira os lances e os gols dessa partida amistosa. O Bandeirante está se preparando para o Campeonato Paulista da Série A3 2021, que começa já no mês que vem. A equipe foi até Araraquara para uma partida amistosa contra a Ferroviária, que também está em fase de preparação para a primeira divisão do Campeonato Paulista, com o já consagrado treinador Pintado. Nesse confronto, o Beck acabou sendo derrotado por 2-1, mas a equipe se postou bem em campo. O lance do primeiro gol saiu da enfiada de bola da grande área, aonde o atacante Cleison cruza e a zaga do nosso tricolor não corta, e o atacante domina e chuta, fazendo o primeiro gol da Locomotiva. O Bandeirante chega ao empate e Uri na direita faz cruzamento na grande área. A zaga da Ferroviária corta parcial, mas em uma bobeira do zagueiro, Yuri de bico toca para Tatá, que ajeita para Chico fazer o primeiro gol do nosso tricolor. Já no segundo tempo, descida da Ferroviária pela direita, cruzamento na pequena área. O atacante pula em direção da bola, fazendo o gol da vitória no amistoso. Resultado final, Ferroviária 2, Bandeirante 1. E agora a gente fala sobre cultura, não só em Araçatuba, mas em toda a nossa região. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Tiesa Marques, ela que já foi vereadora, presidente também da Câmara e agora está voltando para a gestão municipal do Executivo para poder aí ajudar na cultura, como eu falei, não só da cidade de Araçatuba, mas de toda a região. Tiesa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, a gente que agradece essa oportunidade, né? A gente sabe que por conta da pandemia 2020 foi um ano muito complicado para todos, mas eu acredito que para alguns setores foi ainda mais delicado. Os eventos, teatro, música, exposição, como no caso Araçatuba, acabou ficando comprometido. E é um desafio muito grande agora para 2021, ainda com a pandemia, mas com a vacinação e com aquela expectativa de voltarmos a uma normalidade, né, secretária? Então, é voz corrente que a cultura foi a primeira a fechar as portas e deve ser a última a abrir as portas, né? Então, os artistas estão sofrendo bastante com isso. A Lei Aldir Blanc deu uma força grande, mas a expectativa nossa é que é um pessoal muito criativo. Então, na medida que as portas se fecham, eu penso que a própria natureza, né, do artista acaba trazendo alguma coisa de novidade. A gente tem observado aí as lives deles, sabe, cursos, até teatro. E eu fico pensando que as artes visuais também é possível explorar. Já faz um tempo que você visitava os museus do mundo inteiro, são visitas virtuais. Uhum. A gente pode também incorporar algumas dessas iniciativas. Então, essa tecnologia aí, eu penso que mostra alguns caminhos para a gente. Nós temos que sentar
e discutir sobre isso. Bom, secretário, você acabou de comentar sobre essa lei Aldir Blanc, que muita gente conhece, inclusive fizemos uma matéria a respeito aqui de Birigui, daquela divisão que foi feita pelo Ministério Federal. Esse dinheiro ele veio numa boa hora ou foi um pouco menor do que se esperava, não foi o suficiente? Como que a senhora avalia? Claro, está chegando agora, mas aquilo que você já ouviu nos corredores da cultura em Araçatuba. Na verdade, nunca é suficiente, né? Eu penso que ainda mais para a área da cultura, neste país. Então, eu fico imaginando um dia que a cultura terá bons recursos para desenvolver, né? Mas eu penso que o valor foi razoável, foi uma coisa inédita, uma medida que veio ajudar bastante. Araçatuba, se não me engano, acho que era 1.200.000, 20 e poucos mil reais só que não foram utilizados. Então, foi um valor muito bom. Os projetos, por isso que eu falo da criatividade. A gente não tinha muito essa prática de trabalhar através de projetos dessa forma. Aí todo mundo correu, se organizou e nós saímos com vários projetos interessantíssimos por meio da Aldir Blanc. Então, eu penso assim, que essas portas que se fecharam em razão da pandemia, eu penso que a gente pode se aproveitar disso um pouco, né, para criar novas, não linguagens, mas formas de expandir. Eu me lembro que eu participei, há um tempo atrás, de um evento do Ministério Público Federal de Brasília. Eu jamais teria participado se não fosse por meio da videoconferência. Eu não teria ido a Brasília participar desse evento lá, mas a gente participou por videoconferência. Novos tempos, né? Eu já vi teatro, né, através online, através da internet. Então, a gente vai se adaptar a essa nova vida aí, porque realmente essa pandemia veio, desconstruiu muitas coisas que eu penso que não vão retornar, né? E uma outra coisa está sendo colocada no lugar. Agora, eu penso que brasileiro se vira nos 30, até nos 15. Dá um jeito, e a né? gente vai dar um jeito nisso. É claro que tem alguns assuntos que, quando a gente fala em cultura, não tem como a gente não pegar o próprio turismo. A senhora já fez parte das duas situações, aqui em Birigui é uma secretaria só, e a gente tem duas bandeiras que foram muito levantadas nos últimos anos em Araçatuba, que é a Exposição e a BQM, e agora, por conta da pandemia, os eventos foram todos desmarcados. Esse ano é um ano de retomada, secretária. Qual que é a expectativa realmente? A gente tem, por exemplo, a própria virada cultural que a gente quase que constantemente tinha em Araçatuba, eventos que movimentavam toda a região, os circuitos de teatros, tudo aquilo que era programado, porque a gente vinha numa toada de crescimento também nos investimentos do turismo, de pessoas que vinham atrás de cultura, Penápolis, Araçatuba e Birigui, que são as cidades maiores. Primeiro que eu acho que é uma oportunidade da gente repensar, né? Quando você para, você consegue enxergar melhor a realidade. Talvez nesse repensar a gente crie muitas coisas. Porque para mim a pandemia não vai acabar tão cedo. Eles falam, vão esperar acabar. Não, a gente vai ter que fazer agora. Outra coisa que eu acho interessante é que essa dificuldade é de todos. Mas a gente tem uma região forte. Então, a gente tem que conversar com Andradina, com Birigui, com Penápolis e tentar, né, nos virar por aqui mesmo, porque não dá para a gente ficar mais... Nós vamos ter que, assim, nos entreter por aqui. Porque nós vamos encher ônibus e ir lá para São Paulo assistir um teatro. Antigamente tinha muito essa ideia, né, Tiesa, de você ter que ir para grandes centros para buscar cultura. Claro. Agora nós vamos ter que... Porque a gente tem capacidade de inventar isso, né? De promover isso. Então, eu acho assim, nós estamos num momento... Passou aquele susto. Agora eu acho que é o momento do repensar, né? De rever aí as possibilidades, meio que o que sobrou, né? E fazer disso um grande espetáculo. Evidentemente que quando começa uma gestão... se tem muita expectativa, e é lógico que nós temos agora o diretor que foi reeleito,
você voltando para essa secretaria, e a cultura, sempre quando a gente imagina num bolo da divisão orçamentária, esporte, cultura, acaba ficando com a fatia menor, e até a gente sabe que não deveria ser assim. Quais os desafios para a gente poder fazer com que o país, o brasileiro, encare que a cultura, a educação, vai ser o divisor de águas para a gente mudar a nossa realidade social? Na verdade, Araçatuba tem um diferencial. Por ser Sistema Nacional de Cultura, nós temos fundo e nós temos um percentual no orçamento. Então, os recursos para a cultura não são tão mínimos assim como costuma ser em outros municípios. Isso, para mim, já é ajuda um pouco. Uma coisa muito boa, né? Então, eu acho que dá para fazer um trabalho muito bom. E essa questão da qualificação, da economia criativa, eu penso que nós vamos dar um salto com os artistas agora. Porque os recursos, nós estamos aprendendo a lidar com recursos. Por exemplo, os recursos do PROAC. A nossa região tem muito pouco PROAC. E os grandes centros usam mais o PROAC. O PROAC é um recurso do governo do estado que tira do ICMS uma verba para promover e patrocinar a cultura. Então, através do PROAC, Araçatuba e região quase não usava esse recurso. Então, são dinheiros, né? Eu falo de um jeito estranho, mas assim, por exemplo, o empresário que tivesse que pagar 100 mil de ICMS, vamos dizer assim, uma parte disso que ele paga, ele reverte para a cultura no seu município. E a gente sabe que, por exemplo, a parte de patrimônio histórico, que é uma parte cara, você assenta uma porta na sua casa por X, mas se você for assentar uma porta num prédio histórico, isso aí assume uma outra proporção. Então, esses recursos de fundações, a própria renúncia fiscal, como é o caso do ICMS, eles estão à disposição. Mas a gente não estava muito envolvida em manipular, mexer com esses valores que estavam soltos por aí. Agora a gente vai ter que correr atrás disso, né? Então, esses recursos que estão aí já consolidados, a gente não estava lançando mão disso. Com Aldir Blanc, eu acho que vem um novo jeito de trabalhar na cultura. E eu penso que nós vamos conseguir dar um salto de qualidade, de reconhecimento, a questão do artesanato. Artesanato é um pequeno empresário. Nós precisamos trazer o artesanato para essa cultura, essa ideia de que ele sobrevive daquilo que ele produz, ele manuseando lá o seu talento. Então, ele é um empresário. Um artesão não precisa ser uma pessoa muito desprovida na sobrevivência. Ele pode aprender a dar mais valor naquilo que ele tem de talento. Então, profissionalizar um pouco mais, né? Então, eu acho que nós estamos... É o que tem que tirar de bom desse momento que não foi bom, né? Então, eu penso que esses recursos que tem aí, a gente precisa se apropriar deles, a gente precisa aprender a fazer projeto, a gente precisa mudar o jeito de fazer cultura. Porque a gente sabe, secretária, que até você tocou nesse assunto do próprio turismo, também essa questão envolvendo o próprio artesão, uma nova etapa, porque muita gente ficou desempregada e pode ter com isso uma nova requalificação profissional também. São duas áreas que ficam muito próximas, né? E até a questão também do desenvolvimento econômico já vem grudando com a questão da economia criativa, é essa nova visão das pessoas que sobrevivem com a sua arte, né, delas se capacitarem, se modernizarem, aproveitar mais disso para ter uma vida melhor. Tem gente que é um artista espetacular, mas vive com tanta dificuldade porque sequer sabe avaliar a arte que produz. Então, eu acho que está uma hora interessante para a gente fazer essa revisão.
E o turismo vem sempre colado, né? É muito difícil, às vezes, você até separar uma coisa da outra, né? Que são políticas que envolvem a sensibilidade das outras pessoas, de quem faz e de quem consome. Então, tanto no turismo tem muito de cultura, como da cultura também tem muito de turismo. Então, são duas áreas interessantes. E a nossa região pode, viu? Nossa região tem potencial, principalmente nas maiores cidades e até nas pequenas, né, da gente desenvolver essas, por exemplo, que nem lá no Nordeste, as festas elas vêm com um apelo cultural, mas elas têm a abrangência do turismo absurdo. A gente tem, por exemplo, aqui na nossa região, características de festas que você pode, por exemplo, pegar Gabriel Monteiro com a festa de São Pedro, você tem a própria cidade de Pilar, que tem os carnavais que vem acontecendo, por exemplo, Piacatu cresceu bastante, a própria cidade de Araçatuba tem. Então, assim, se a gente conseguisse encaixar esse roteiro juntamente com aquela potencialidade econômica, a gente tem um turismo econômico aqui em Birigui com o calçado, o próprio calçadão e shopping de Araçatuba, uma coisa leva a outra, que era algo que não se pensava 20, 30 anos atrás, e que agora a gente começa a perceber que os prefeitos e secretários e diretores dos seus departamentos municipais vêm pensando um pouco mais, né? Isso, eu acho que até a própria ideia do shopping center, né? Antes, se tinha uma loja de calçados aqui, o outro ia montar outra lá, né, por conta da concorrência. Hoje já tem um jeito diferente de fazer isso, quando as pessoas perceberam que quando elas juntam, o resultado é melhor, né? Então, eu penso que cultura e turismo, até esporte, são áreas que, às vezes, parecem que ficam relegadas a segundo plano, elas têm uma capacidade de gerar recursos que a gente ainda nem percebeu isso. Secretária, a senhora tocou no ponto que eu fiquei pensando aqui, que sempre às vezes acontece nas cidades, que é a destruição de patrimônios públicos. Patrimônios públicos não, no caso, casas ou casarões, que são patrimônios públicos, né? E aí, quando isso acontece em alguma cidade, como Birigui e Araçatuba, sempre se ouve falar assim, por que a prefeitura não fez nada, onde já se viu? E a gente tem cidades históricas maravilhosas, do sul, sudeste, no nordeste. Por que a nossa cultura, ela destrói um patrimônio de 50, 80 anos para construir coisas modernas que se daria para aproveitar? O que a prefeitura ou as secretarias podem fazer para minimizar ou fazer com que isso aconteça de forma diferente? A Europa vive disso, né? A economia da Europa gira em torno dos seus templos históricos, né? Dos seus prédios históricos. O Brasil é um país novo, né? E a gente nasceu com a ideia da apropriação, né? Então, eu penso que esse jeito de pensar que aquilo que não é meu pode se danar, vamos dizer assim, infelizmente, eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente tirar isso da educação do nosso povo. Então, por aí não se valoriza muito aquilo que é histórico, que é antigo. Tem gente que fala para mim, ai, Tiesa, derruba tudo essas coisas velhas aí do centro da cidade, faz uns prédios novos. Então, não é assim. Agora, uma coisa é verdade, é o que eu falei da porta, né? O cuidado com um prédio histórico, ele custa muito mais do que com um prédio moderno. A senhora acha que é isso que atravanca? Isso atrapalha um pouco. Quando eu falo da economia criativa, da gente repensar, por exemplo, os museus, nós temos que dar uma dinâmica muito grande nos museus, porque você vai pensar no museu como você pensava museu antigamente, que a pessoa só vai lá visitar para ver aquelas peças, sabe, uma coisa mais contemplativa, fala, puxa, isso me custa tanto, né? Então, nós temos que dar dinamismo nesta parte da nossa história. A nossa história é importante. Então, nós temos que ter um jeito diferente de ver isso. Porque a hora que a gente tiver um jeito diferente de ver a nossa história, a gente começa a valorizar mais, né? Agora, a depredação é uma coisa absurda, né? Isso aí, nossa, eu fico louca. Mas é uma coisa, assim, é muito cultural, sabe?
esse apego à novidade, né? Não é bem assim, a gente tem que também dar um passinho lá para trás. Eu acho que uma figura muito legal para dizer isso é o arco e flecha, né? Que quanto mais você puxa a cordinha para trás, mais você consegue projetar para o futuro. Então, para mim, todo esse patrimônio histórico, que não é só prédio, né? São outras coisas, que nem você citou, as festas antigas, as festas, né, que comemoram o dia de santo. Isso faz parte da nossa história, né? Então, a gente não pode deixar acabar, mas nós temos que trazer nessas manifestações alguma coisa, sabe? De melhorar a sobrevivência, de dinamizar o turismo, né? A própria cultura. Um evento desse não pode ficar só na pessoa que vai lá dançar, curtir. A cidade inteira tem que se envolver, a escola tem que se envolver, as crianças, eu falo. Nós vamos conversar com a Secretaria da Educação, porque essa coisa do teatro, todos nós que somos dessa idade, fizemos teatro na escola, exploramos. Ah, nossa, era uma delícia, a gente aprendia a bordar, fazia livro, escrevia história. Então, essa parte cultural ficou muito relegada, eu penso, de uns tempos para cá na educação do país. Então, envolver, não precisa ir lá no teatro, mas a gente pode assistir o teatro. Isso, sabe? E você usar bastante esse recurso tecnológico, sabe? Das escolas se apropriarem do programa cultural da cidade e fazer um link com isso, fazer trabalho. Todo mundo sabe que sábado vai ter uma peça de teatro pelo canal X lá no YouTube, que você pode ver ao vivo, mas depois nós vamos fazer um trabalho sobre isso na escola, porque trata, por exemplo, de questões de violência contra a mulher, vamos dizer assim. Então, lá você faz a referência na escola. Aí a gente vai pegando gosto. Uma coisa da cultura que nos incomoda bastante é público. Às vezes você traz uma pessoa super famosa, aí bomba de gente. E às vezes você tem um artista que é muito melhor do que aquele que é famoso, que é local, e você fica torcendo para que as pessoas vão lá assistir. Então, é para ajudar a criar público, o gosto pela cultura, né? De você ter vontade de apreciar tudo, de você saber ir numa exposição de quadros, ter gosto por literatura, essa própria preservação da sua história, né, através dos símbolos, dos prédios. Esses dias lá em Araçatuba, pela Câmara, nós fizemos o tombamento da banda da Polícia Militar. Gente, a banda da Polícia Militar nos nossos municípios é patrimônio. Nós crescemos com a banda da Polícia Militar tocando na nossa vida, né? Então, é isso que eu penso, sabe? E nós temos que aproveitar os recursos, o desenvolvimento tecnológico para apurar melhor a nossa história. Agora nós temos, daqui a algumas semanas, o Carnaval, secretária. Evidentemente, por conta de tudo que está acontecendo, tem alguma coisa programada em termos de lives ou de algumas atividades? E já pensando para o ano que vem, porque o Carnaval sempre foi muito forte em Araçatuba, a gente teve momentos de desfile de escolas de samba, 3, 4 funcionando, depois, às vezes, a política muda e muda-se também algumas ideias, mas pensando já no futuro, mais 2021, 2022 para o Carnaval. Esse ano está muito complicado, né? Não tem como fazer, não dá para juntar. Carnaval é muito isso, né? Muito corporal, todo mundo, né? Junto, grudado, dançando junto. Então, mas eu acho que não pode passar batido, porque é a maior festa popular do Brasil, é a identidade. Vamos tirar todas as críticas, os envolvimentos, as coisas ruins que permeiam esta festa, mas ela tem muita coisa boa. Então, nós vamos tentar, essa semana a gente vai alinhavar isso, o Espaço Cultural Bandeiras, ali onde tem a biblioteca, o Teatro Paulo Acides, tem um saguão. A gente vai conversar direitinho com a Vigilância Sanitária
de fazer uma exposição de fotografias dos carnavais de outrora. A gente pode ambientar lá o lugar com serpentina, deixar um som tocando, uma música, e oferecer essa exposição de fotos. E nós vamos analisar essa semana 3 rolos de filme que uma pessoa tem e está disponibilizando dos carnavais de rua e de clubes de Araçatuba. Legal. Da década de 60 e 70, se não me engano. Então, a gente vai analisar tudo isso e, nesse espaço, deixar passando, sabe, rodando esse filme. Então, a gente não pode juntar, mas a gente pode organizar a participação das pessoas. Nós temos ido à missa e lá na missa está certinho. Distribui a senha, depois você chega o número certinho de pessoas dentro da igreja e nós estamos indo à missa, tem gente fazendo culto assim. Então, por que a gente não pode oferecer, né, a arte assim e fazer a reverência aí à maior festa popular do Brasil? Acho que é a maior festa popular do mundo, né, do mundo inteiro. Não sei de ninguém que tenha alguma coisa mais grandiosa que o nosso carnaval. Então, pelo menos para não passar em branco. E depois, aos poucos, já pensando no ano que vem, pensando nas atividades, porque, como você mesmo disse, não dá para a gente ficar esperando quando que vai acabar, quando a gente vai ter a população imunizada. Então, já pensando no ano que vem, nas festas do segundo semestre, mas se não der para fazer de um jeito, faça de outro. Isso, mas faça. Isso que é importante, porque se você não faz, aí vai caindo no esquecimento. Eu penso que a pandemia, todo mundo, chegou a vacina. Sim, toma a vacina, mas não vai acabar. Tomou a vacina, acabou. Do dia para noite. Então, isso ainda vai... Nós temos que saber sobreviver e bem nesses tempos de pandemia. Secretária, quero agradecer esse bate-papo gostoso, falando um pouco de cultura, um pouco de turismo, não só na abrangência de Araçatuba, mas de toda a região. Boa sorte nessa retomada e qualquer novidade de assuntos que por lá estiverem acontecendo, o espaço aqui sempre garantido para você. Muito bom essa oferta, né? E eu sempre falo que a comunicação é fundamental, principalmente na cultura. Como é que nós vamos fazer as pessoas chegarem lá? Então, é através dessa rede, desses meios de comunicação e desses veículos tão importantes. Muito obrigada. Por nada. Vamos agora para o intervalo, voltamos já já. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. O perigoso, temido e sempre pronto para atacar. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Pode estar escondido na sua rua, no seu quintal ou dentro da sua casa. E ele quer pegar a sua família. Mas derrotar o mosquito Aedes aegypti é fácil. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas ou lave semanalmente com escova e sabão. Tambores e recipientes de água também devem ser lavados todas as semanas e fechados com tampas adequadas. Guarde as garrafas e baldes com a boca para baixo. Feche latas de lixo e descarte os vasilhames em sacos fechados. Guarde pneus em local coberto. Limpe as calhas do telhado para não acumular água. 8 em cada 10 mosquitos nascem em nossas casas. Eles transmitem dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. Combater o mosquito é dever de todos. Proteja-se. Faça sua parte. Uma mensagem da TV Noroeste, fazendo parte da sua família. A
vida é um sonho, uma eterna paixão que fala de amor e enche o coração. Pra quem gosta de música, a melhor estação é a trilha sonora do seu dia a dia. Vem cá, fica com a gente. Nossa rádio é diferente, seja qual for a estação. Vem cá, sorriso, é tão bom estar contigo, seja qual for a direção. Aqui tem lazer, tem informação, o melhor da música e mais promoção. Tem muita alegria, muito mais emoção. Vem comemorar com a gente, afinal essa rádio é sua. Vem comemorar com a gente, Tropical FM, Tropical FM. É tropical, é sucesso. tvnoroeste.tv.br, o portal do Sistema Savione de Comunicação. Notícias, reportagens, esporte, entrevista e muito mais. Tudo o que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. www.tvnoroeste.tv.br. Acessou, se informou. A nossa rádio, Clube da Saudade, Clube da Saudade FM. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. E a gente fala sobre a volta às aulas, a tão polêmica volta às aulas em todo o estado de São Paulo. Várias datas foram programadas, mas oficialmente isso aconteceu nesta última segunda-feira. A gente foi conferir de perto, em uma unidade de ensino aqui de Birigui, como foi na rede estadual. Não só nessa escola, que é o Estélio Machado Loureiro, mas a expectativa dessa retomada nesse mês de fevereiro. As escolas estaduais de São Paulo estão liberadas para o retorno das aulas presenciais desde a última segunda-feira. Claro que seguindo todos os protocolos de proteção contra a Covid-19. Na rede particular, o governo paulista liberou o retorno a partir do dia 1º de fevereiro. Cada município tem autonomia para determinar a volta. Já na rede estadual de Birigui e região, as aulas já estão de volta. Na escola Estélio Machado Loureiro, por exemplo, que fica na área central de Birigui, tudo foi preparado pelos próprios alunos e o corpo docente. Nós somos acolhidos pela direção, que disponibilizam álcool em gel e termômetro para medir a temperatura. Aí em seguida chegamos ao refeitório, que estão as demarcações no chão, no banco também, para fazer a refeição ao distanciamento social. Durante a alimentação, eles tiram a máscara, se alimentam, para depois que eles terminarem, colocam o prato, higienizam as mãos e colocam a máscara de novo. Durante a manhã, primeiro a gente chega ao refeitório e ficamos com o distanciamento social. Assim que o sinal bate, a gente sobe para dentro da sala de aula, onde foram feitas demarcações no chão e um número reduzido de alunos. Ou seja, cada aluno fica mais ou menos a 1,5 m, 2 metros de distância. Cada aluno tem o seu material, o material não é mais compartilhado e hoje em dia, por conta da pandemia, a gente está priorizando o uso dos celulares dentro da sala. Ou seja, o aluno que ele não veio hoje para a escola, ele está tendo a aula no centro de mídias. E a gente está trabalhando com o período híbrido, que é o quê? Vamos dizer assim, 50% dentro de sala de aula e o restante com o centro de mídias, onde a gente tem os professores que passam as atividades e a gente vai respondendo online e enviando para eles. Aí entramos para dentro da sala de aula, sentamos, passamos álcool em gel nas mãos quando entramos e fazemos todas as atividades. Nenhuma atividade mais é passada pela mão dos professores, e sim a gente entrega a eles, assim depois da entrega a gente também higieniza as mãos. Aí o sinal bate, a gente desce para o almoço, onde a gente tem um contato mais perto, só que sempre mantendo o distanciamento, e com os professores e a direção aqui embaixo fiscalizando a gente.
Então a gente nunca está muito perto, também nunca estamos sem máscaras. Estamos sempre também priorizando passar álcool em gel nas mãos. Aí logo depois a gente sobe para a sala de aula de novo, mantendo distanciamento, e a gente prioriza uma troca de máscara, ou seja, a gente traz 2 máscaras para escolas. A gente usa uma das 7 da manhã ao meio-dia e do meio-dia às 4 horas da tarde a gente usa outra. Todas as escolas estaduais do estado de São Paulo se adequaram para essa retomada que está acontecendo a partir desta semana. Não foi diferente em Birigui, como Estélio, as demais unidades também estão com os equipamentos de EPIs e também com os regulamentos, as regras para a retomada gradual dos alunos. No momento, todos os professores da rede pública eles passaram por uma formação. Então foi uma semana de planejamento, uma semana de protocolos e orientações sobre os protocolos sanitários. E aí foi decidido que no período inicial agora, que todos os alunos deveriam passar pela escola. Só que como nós temos uma clientela muito grande, todas as escolas, então eles foram fracionados. De tal forma que, até o final da semana, todos os alunos passem pela escola e, nesse momento, eles vão ter formações básicas, formação dos protocolos de higiene, formação sobre como vai funcionar o centro de mídias, formação sobre o protagonismo juvenil. Então, eles recebem todas as orientações neste período. E aí nós somos também capacitados de dividir essas turmas, evitar aglomeração, orientar os professores quanto não ter agrupamento dos alunos em sala de aula. Durante os intervalos, nós praticamos aqui na escola o que nós chamamos de pedagogia da presença, onde todos os professores acompanham os alunos, justamente para evitar esse momento. E aí o cuidado específico em separar as carteiras, manter o distanciamento. Hoje, nós podemos falar que com segurança, os alunos estão muito bem assistidos dentro da escola. Nós hoje contamos com no máximo 7 alunos por sala de aula, de tal forma que até sexta-feira nós tenhamos recebidos os 35 alunos de cada sala. Então todos vão passar pela escola e todos receberão as formações básicas nesse primeiro momento. A retomada será gradativa, em esquema de rodízio entre os alunos, com 35% dos estudantes presentes a cada dia. A regra vale para todas as cidades do estado que estão nas fases vermelha e laranja do Plano São Paulo de flexibilização. Nas cidades que estão atualmente na fase amarela, como é o caso de Birigui, a capacidade total é de até 70% dos estudantes. Em Birigui, a adesão dos alunos foi positiva. As expectativas foram excelentes, os pais estão mandando sim seus filhos para a escola, acreditam no trabalho que a escola está desenvolvendo. Nós tivemos mais de 2.000 alunos na nossa rede completa nessa segunda-feira e a tendência é só aumentar, porque a segurança dos pais estão aumentando também, junto com a nossa expectativa de trabalhar bem com essas crianças. E para os pais e alunos que ainda estão preocupados e receosos com os espaços escolares, as unidades de ensino em Birigui estão preparadas com itens de segurança para evitar a contaminação da Covid-19. Cada criança recebeu um kit contendo material escolar e 3 máscaras renováveis. Levam para casa, lavam com água e sabão e podem reutilizar. Caso a escola não tenha mais, também nos seus estoques, que eles têm bastante sobrando, nós, da diretoria de ensino, temos mais de 7.000 máscaras em estoque para atender as escolas, caso precisem ainda mais. Por falar em diretoria, para a gente finalizar, se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma reclamação, ou até mesmo sugestões, as escolas estão à disposição, mas a diretoria de ensino também? Exatamente. Procurem as suas escolas. Caso não encontrem respostas, nosso telefone é 3634-9000, Rua João Galo, número 1000. E a gente segue o programa de hoje. Nós entrevistamos no mês de dezembro e também de janeiro vários prefeitos aqui da nossa região. E agora a gente começa também a conversar com as câmaras e alguns presidentes, também com o Legislativo do Noroeste Paulista. Nós estamos recebendo aqui o representante do Brejo Alegre, o André Luiz Marques, o André Du, ele que foi eleito vereador da cidade de Brejo Alegre e agora está como presidente da Câmara. Du, muito obrigado por aceitar o nosso convite do programa Nossa Cidade. Eu que agradeço desde já a oportunidade e estamos sempre à disposição, assim como o nosso município todo.
Eu me lembro que o Vavá veio aqui recentemente no programa, um jovem prefeito, dando uma sequência no trabalho que foi executado pelo Bonilha, e você também um jovem agora representando a Câmara, então nós percebemos uma renovação, não só em Brejo Alegre, mas em toda a região. Você acredita que as pessoas buscam novos representantes, tanto na sociedade como também na juventude, para que a gente tenha uma política diferente aqui na região, Du? Eu acredito que tem que ser necessária, né? A força jovem, desvinculado do velho, a política ultrapassada, aquele político carreirista já deu. É hora de inovar. As pessoas precisam entender que o político é a garantia da sociedade e a sociedade precisa apostar mais, acreditar. E o compromisso nosso é readaptar, buscar recuperar a imagem e o prestígio para se tornar um bom político. É interessante essa fala, porque a gente tem uma classe muito desacreditada no Brasil. Quando a gente fala assim, eu quero ser político, a pessoa já vem com o conselho, você é louco, você vai querer se meter com isso, só tem ladrão, só tem bandido, olha em Brasília, olha em São Paulo. Então tem também essa marca, que é um paradigma que precisa ser quebrado também. Acredito muito, até porque esse prestígio, claro que ocorreu ao longo do processo. Só que as pessoas não podem desacreditar do todo. E nesses meios a gente precisa pregar, semear boas novas. E é assim que a gente vai levar, alavancar o Brasil, as nossas cidades, o nosso estado, no caminho certo, correto, como a gente espera. Mas para isso a gente precisa se posicionar, apostar, acreditar nas pessoas e se preparar. Porque o político, sinceramente, não busca a formação correta. O cara, eu sou político porque eu sou bem aceito na comunidade, bem aceito na vizinhança, e às vezes o preparo da administração, ele acaba ficando defasado, fica preso naquela coisa. Então o político hoje, eu costumo dizer que está preso entre a responsabilidade administrativa e o compromisso político. É o que ata, e aí você não consegue desvincular e fica preso, se tornando um mau político. Até porque quando você, por exemplo, você como uma pessoa física vai comprar uma porta, vai reformar uma casa, você pode, se você tiver dinheiro, começar hoje, amanhã, do jeito que você quiser. Contratar a empresa que você quiser, ir na loja que você quiser. Agora, quando você fala em poder público, você tem que fazer a licitação, tem pregão, tem 3 processos, aí o Tribunal de Contas está de olho, se tiver alguma empresa que não está satisfeita, pode entrar, e aí você, que poderia fazer em uma semana, você demora às vezes 2, 3 meses, e a população às vezes não entende, e o próprio político na campanha também não explica, aí fica esse jogo de empurra-empurra, né? Essa vacância que existe é muito referido eu percebo que se nota, né, ao longo do processo, que a administração pública, todo mundo se fala só na 866, que é a lei de licitação. E nos direitos de deveres e obrigação, todo mundo só vai na obrigação. Ninguém fala do direito na vida pública. Então você vê as pessoas muito indagando-se sobre, eu tenho direito, eu posso, mas a responsabilidade pública mesmo é difícil. Até costumo dizer, quem faz política não faz gestão. Porque para ser um bom gestor, Wesley, você precisa fazer as coisas no caminho certo. O cara que está no hospital, ele tem que ficar na fila. Não é porque votou no André Du que eu posso cortar a fila porque é meu amigo. E essas coisas que as pessoas não entendem, que é onde arrebenta todo o sistema administrativo. Porque a nossa Constituição é uma Constituição bonita, maravilhosa, se todo mundo fizesse cumprir. Porém, as pessoas que cobram da administração, ela não faz as coisas corretas. Eu conversava com um prefeito eleito lá da cidade de Brejo Alegre, perguntando sobre os principais problemas da cidade. Na sua opinião, quais são os principais problemas para serem sanados lá em Brejo Alegre? Hoje a nossa grande dificuldade é referente à tributação, né? A gente sofreu um grande colapso com a perca da usina, né? Hoje a gente já volta a respirar boas novas, com conversas, de repente, até meado de fevereiro, março agora, a usina volta. Porque é o grande centro de fomento da nossa arrecadação. Fora a usina, vai ficar meio difícil para o nosso gestor conduzir a cidade no rumo certo.
Até a gente tem boas informações da Brejo Alegre Bioenergia, antiga Renuca, já foi Rivate. Você que está lá no dia a dia da cidade, a gente tem a contratação agora, pelo menos a última informação que eu tinha é de que cerca de 500 pessoas seriam contratadas de vários setores. Mas já tem uma previsão de safra, você como presidente tem essa movimentação, porque cidade pequena não vai falando para o outro. O que está acontecendo por lá para o pessoal em casa ter boas notícias e uma posição do que vai acontecer com a usina? As pessoas precisam de uma segurança, de uma firmeza. Vincularam-se à política junto à usina. E não tem nada a ver. Passamos por um período eleitoral, levanta-se uma nova oposição no nosso município. E aí o que acontece, Wesley? A gente fica até meio atado para falar sobre essa volta realmente. Estive no café da manhã com o prefeito e os dirigentes responsáveis da usina. Só que o pessoal falou que falta algumas partes burocráticas, tal, alguns papéis para se definir a responsabilidade e a volta total da usina. Até porque deixaram números que 80% vai ser terceirizado e que talvez que há possibilidade de meados de junho já a usina voltar a fazer aí as primeiras moagens. E o que repercutiu muito na nossa cidade foi referente ao site, porque a usina ainda, como não voltou, ela não tem CNPJ. E se ela não tem CNPJ, ela não pode receber e-mails. Então, as pessoas, por causa dessa politicagem, misturou... Deu imbróglio jurídico terrível. Deu imbróglio jurídico, e aí virou aquela anarquia, e todo mundo quer saber para quem que eu vou endereçar os currículos. Não tem ninguém certo ainda. Porém, esse site da usina é um site verdadeiro, porém não tem vínculo com a usina. Então não é um fake news. Não é um fake news, pode ficar tranquilo. Até porque esse pessoal está recebendo esses e-mails para depois mandar, como se fosse uma banca aí, o pessoal está recebendo e tal, para depois, quando a usina se ingressar no município, já fazer o processo seletivo. Mas, de princípio, esse site que tem recebido os e-mails, que tem gerado muito transtorno, até porque a gente encontra-se muito desempregado na toda a nossa região. Então, as pessoas podem ficar seguras, pode continuar mandando os currículos para este e-mail da Bioenergia Brejo Alegre, até valoriza o nome da nossa cidade. É legal, né? O nome da cidade. O nome da cidade. E as pessoas ficam um pouco inseguras, estão meias incertas, né? Vai, não vai? Então a gente não consegue ainda falar com tanta autoridade para quem a gente vai passar depois todo esse montante de currículo. Você falando sobre essa questão do emprego, do desemprego também, que uma coisa se associa a outra, e as cidades pequenas elas acabam ficando ou refém de cidades maiores ou às vezes de uma única referência empregatícia. Até conversamos já com prefeitos Santópolis, Piacatu, Coroados, de Brejo Alegre, de Lourdes. A gente precisa repensar algumas coisas, eu acredito agora, você como presidente da Câmara, com o prefeito também jovem, de novas alternativas, o plano B, o plano C, para que o pessoal não tenha que vir para Birigui. Claro, são todos muito bem-vindos, mas vocês acabam tendo que acordar às 5 da manhã para poder chegar às 7 horas nas fábricas e chegam 7, 8 horas. Então vocês vivem nas estradas, ou para Birigui ou para Araçatuba, ou refém da usina. Claro que agora com a volta, mas se pensar em novas alternativas para a cidade. O grande problema aí que a gente consegue enxergar de alternativas, soluções, é a falta do investidor. Poucas empresas querem investir nos municípios pequenos, até por causa do retorno. Eu, salvo engano, até discuto às vezes com o prefeito lá em pautas, né, de diminuir alguns impostos, principalmente os impostos municipais, até porque o imposto estadual, ICMS e tal, enfim, é responsabilidade do Estado, mas algumas coisas dentro da possibilidade real, a gente precisa oferecer para alavancar e fomentar o trabalho na nossa cidade. A gente é muito escasso realmente do emprego, mas a gente consegue ver uma luz no fim do túnel agora, com o Rafael também, que é novo, a gente também já vem dialogando bastante sobre a possibilidade real, até por causa que a dignidade da família humana, principalmente do brejo alegrense, precisa melhorar. A gente vive lá em média com salário mínimo,
até R$3.000. Ninguém, um ou outro, salvo exceção, ganha acima de 3 mil na minha cidade. É uma cidade carente, é uma cidade pobre dentro do interior, bem localizada na região noroeste do estado. A gente está praticamente no coração do estado e temos muito a oferecer. A gente mora dentro do Rio Tietê e também não conseguimos fomentar, porque alguns processos que empata o ato da administração pública que a gente precisa regularizar. E aí, a partir daí, sim, a gente pode oferecer boas novas para os nossos munícipes. Nesse primeiro mês de trabalho que se encerrou, aquilo que foi feito pela Câmara, alguma aprovação que você poderia estar destacando aqui para os nossos amigos? A gente ainda encontra-se no período de recesso. Mas o prefeito municipal, Rafael Alves dos Santos, encaminhou para a gente um projeto de lei complementar para que a gente colocasse em mesa. Eu, como presidente, convoquei uma extraordinária e coloquei o projeto na mesa para ser votado. O projeto era referente ao aumento do ticket alimentação, já que a Lei 173 vetava qualquer aumento de folha salarial. O prefeito aproveitou, deu índice no ticket, passando de R$ 475 para R$ 510, um aumento de R$ 33. Só que ele colocou umas regras no projeto e aí repercutiu muito, virou aquele alvoroço, as pessoas não entenderam direito. E aí, a partir daí, a gente teve que explicar, teve que se posicionar, sair da obscuridade e dialogar direto com a população. E na explicação, Wesley, para você entender, você pega 510 dividido por 30, dá 17. Então, você perde 1,30, que é referente a R$ 17,00 por dia de atestado apresentado a partir do 3º dia de atestado. Por que isso? Por que o prefeito colocou isso no projeto? Porque no ano de 2019, exercício 2019, foram apresentados só no Departamento da Educação 2.071 atestados no nosso município, mais 658 na saúde, um total de quase 3.000 atestados no ano no município. É um meio de intimidar aí os faltosos, realmente muita gente está doente, os nossos funcionários já têm média idade um pouco avançada, o pessoal sofre com algumas dores, e só que está dando um gasto muito grande. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E o gasto está sendo muito excessivo, e o município tem arcado com esse impacto. Então, o pessoal ficou bravo, eu sou funcionário público também, sou motorista da prefeitura, e o pessoal me cobrou. A gente é eleito lá, vereador, 5 funcionários, né? O presidente da Câmara não vota, o pessoal não entendeu. Já que a gente somos em 5, votava os 4 funcionários a favor e obrigava o presidente a votar, mas o projeto passou por unanimidade. É aí onde eu sempre falo, ficamos presos mais uma vez entre a responsabilidade administrativa, que todo político enxergou o dano causado, e o compromisso político, porque você que votou em mim, você era funcionário. E, Du, eu nunca fiquei doente, e se um dia eu precisar? Então, se o dia que você precisar, a partir do 3º dia, você vai perder 1,30 a R$ 17,00 a cada dia. Mas eu acredito que isso foi benéfico, né, para o município, no ponto de visão político. Muita gente ficara chateada comigo, nunca mais você vai ganhar. Isso é normal, isso faz parte com 30 dias de governo, aí, de mandato, né? E a gente fica um pouquinho chateado, porque às vezes o político, às vezes não, sempre o político que vai fazer as coisas certas, ele não tem o respaldo da população. Isso é um dos grandes pontos da gente sofrer essa política ruim em toda a estrutura, né? Todo mundo fala do político que é ruim, o político que não presta, o político não sei o quê, a saúde é ruim, a educação é ruim. Por exemplo, eu vou te dar outro exemplo do que se acontece no nosso município. O município pagou, não é a farra do boi, mas pagou em 2019 242 exames médicos, de médicos variáveis, ortopedista, entre outros, e a população não compareceu. No estado de calamidade, praticamente, que a gente vive,
Todo mundo reclamando da saúde pública e no meu município acontece isso. Ou seja, só te cortando, então a pessoa ela recebe o exame, é marcado o dia para ela no laboratório certo. ou em algum lugar no AME e ela não vai. E não justifica. E alguém paga a conta. E o Estado, o município, no caso vocês, tiveram que pagar. Tem que pagar. E para isso tem o custo do ônibus, né, das ambulâncias que vai, às vezes vai com uma pessoa. Que poderia com 4, 5. Entendeu? E esse gasto, por que as pessoas não falam muito sobre isso? Porque a gente está preso na politicagem. A politicagem tem acabado com o nosso país. Né? A obtenção de vantagem, tudo que você faz, as pessoas, você me ajuda aí. Corrupto, gente, é quem pega R$1 e quem pega R$1 bilhão. Corrupção é corrupção. Aí a gente fala, por que o político é corrupto? Porque você financia ele, para ter o corrupto, precisa do corruptor. As pessoas precisam entender que a gente precisa concentrar o nosso objetivo. É óbvio que cada político defende alguma coisa. Ninguém é político do nada. Hoje você vê lá no Congresso, tem a bancada do Evangelho, tem a bancada dos homofóbicos, tem a bancada dos negros, cada um defende alguma coisa. E aí eu me pergunto, eu estou defendendo o quê? O meu grande sonho é ser político de verdade, um político grande e conceituado. Mas Rui Barbosa já falava, né, que um dia o homem desanimaria da virtude e chegaria a rir da honra ao ponto de ter vergonha de ser honesto. Será que ele tinha razão? Um filósofo conceituado igual Rui Barbosa? Então as pessoas precisam entender que nós temos o poder da mudança, o poder da força e a inovação do novo. Vamos tirar esse pessoal carreirista, esse pessoal que é caronista. A gente se vê na política, Wesley, o despreparo total desse pessoal das caronas, colocando um município todo em colapso. Não encontra-se soluções. E a gente vê por toda a nossa região, estado e até a própria União, devido ao nosso formato de Constituição, que é um formato maravilhoso no meu pensamento. Só não funciona porque nós, povo, não ajuda. Agora, para a gente finalizar nossa entrevista, a expectativa, né? O senhor disse que janeiro, recesso, que é tradicional, isso acontece em todas as câmaras, fevereiro só está começando, mas já tem as polêmicas das extraordinárias, mas qual que é a expectativa para o ano ainda de pandemia, mais com a vacinação e com as próprias ideias que vocês estão trazendo, prefeito novo, presidente novo, vários vereadores que estão chegando por lá, para, quem sabe, trazer coisas novas para Brejo Alegre? Eu acredito no renovo. Né? Assim como eu, André Du, primeira vez, fui candidato 3 vezes já, equivalente a 12 anos, nunca tinha ganhado, ganhei agora. Tem o Diego, que é novo, o Mauricinho do Espetinho, o Adão do Povão, tem uma galera nova aí com intuito de fazer. E a nossa cidade, devido a essa pandemia, sofre mais do que as outras, até porque a gente tem muito menos que os outros. Então as pessoas não podem pesar no quesito, no princípio da igualdade. O orçamento é menor. Menor, né? E a gente tenta, às vezes, igualar aí na equidade, né? O grandão, você dá um pouquinho para todo mundo chegar ao mesmo nível, e a gente tem sofrido, o político sofre. Se você fecha a cidade, o comerciante reclama. Se você abre a cidade, a população reclama. Então, a gente não consegue entrar num consenso aí. É difícil entender, né? E fecha, abre, fecha, reza, faz isso, faz aquilo. A gente vive num período difícil, né? Difícil. Da intolerância, da falta do diálogo. E as pessoas, por causa da comunicação, você é um grande jornalista, eu te acompanho sempre, né? E vejo também a sua imparcialidade em algumas coisas. Isso é importante, ajuda a esclarecer as pessoas que estão te ouvindo, né? As pessoas que têm dúvidas sobre algumas coisas, porque realmente hoje a grande dificuldade do povo é a interpretação. O cara ouve, ele não quer saber. Ele ouviu, ele reproduz o que ele ouviu. Eu vi no meu Zap, né? Eu vi no meu Facebook. O Du falou lá no Facebook. Falou no Facebook. Então, com esses 30 e poucos dias aí de mandato, eu tenho sofrido muito, porque eu exploro muito as redes sociais, né? E, inclusive, a rede social me ajudou a me eleger, né? Me acompanha aí, André Du, vereador. E assim, Wesley, as pessoas vão, escreve, não busca
o sentido, o porquê, não quer nem saber, e aí você não consegue explicar, e o povo tem muita dificuldade, não se interpreta, e todo mundo sofre. É muito ruim para todo mundo. Olha, Du, eu quero aqui agradecer a sua presença no programa e quero também aproveitar e mandar um abraço a toda a cidade de Brejo Alegre, que com certeza estará nos acompanhando neste domingo e na terça-feira na representação. Um abraço para a Câmara, também para o presidente. Assim que tiver qualquer novidade, a gente vai estar trazendo aqui na nossa programação. E como eu sempre digo, que o espaço sempre para divulgar o que é bom e cobrar também aquilo que precisa ser feito para as cidades da nossa região. Nossa gratidão, nossos agradecimentos. Em nome da nossa cidade, todos os nobres vereadores, né, que eu gostaria até de citar o nome, se me permitir, que é o Mauricinho, o Adão, Guilherme Leão, o Lucido Posto, Marquinhos, Toninho do Gás e... Tá faltando um. Tá faltando... Só 9, né? E o Tacal. Tacal, e você? E eu, André Du, né, 9. que estou como presidente, biênio 21-22. Um abraço, espero que nós possamos nos unir para uma Brejo Alegre ainda melhor. Fomos eleitos para isso. Deixa de politicar e vamos pensar no ato da administração pública e a partir daí todo mundo ganha. Muito bem, nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. O coronavírus está por toda parte e está pronto para atacar quando você menos espera. Mas quando você está protegido com máscara, as chances de você contrair a doença são bem menores. Além disso, outros hábitos ajudam a combater o coronavírus no nosso dia a dia. Usar máscara de forma correta e sempre quando sair de casa, lavar sempre as mãos e manter o distanciamento. Isso vai nos ajudar a vencer essa doença. Uma mensagem da TV Noroeste, fazendo parte da sua vida. Dicas para o verão da TV Noroeste. O sol é indispensável para o nosso bem-estar, pois estimula a síntese de vitamina D, melhora o humor e ajuda-nos a sentir mais relaxados. No entanto, se as preocupações corretas não forem tomadas, isso pode levar a problemas graves de pele. Por isso mesmo, a TV Noroeste traz ótimas dicas para que você se proteja do sol da melhor forma. Use sempre um protetor adequado ao seu tipo de pele. Aplique o protetor solar 30 minutos antes da exposição ao sol e volte a aplicar a cada 2 horas. Mas lembre-se, sempre que tomar banho deve voltar a usar o protetor solar. Mesmo que esteja um dia nublado, nunca deixe de se proteger aplicando o protetor solar. Muitos raios UVA e UVB passam mesmo através das nuvens. É muito importante beber água durante a exposição ao sol para que se mantenha sempre hidratado. No final de um dia de exposição ao sol, tome um banho de água fria. Tenha especial cuidado com as crianças e com as pessoas de mais idade, pois a sua pele é mais sensível e requer uma atenção redobrada. Neste verão, siga estes conselhos da TV Noroeste.
E cuide bem da sua pele enquanto relaxa e se diverte. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. E a gente está de volta e um assunto que com certeza permeia os nossos meios é a vacinação contra a Covid-19. Nesta semana que se passou, a gente teve mais uma etapa acontecendo aqui no município de Birigui e a repórter Silvia Helena conversou com uma das responsáveis aqui da cidade para a gente entender esse cronograma de vacinação, tanto para a primeira e segunda etapa, para profissionais da saúde e também para os idosos. A campanha de vacinação contra o Covid começou no dia 20 de janeiro e, respeitando o calendário, os primeiros a ser imunizados foram os profissionais da saúde e os idosos que moram em instituição, como o Recanto do Vovô, que hoje estão recebendo a segunda dose. Sobre o assunto, eu vou falar agora com a enfermeira responsável, a Maria Helena, que vai nos dar mais informações. Maria Helena, vocês estão aqui hoje no Recanto do Vovô e estão já dando a segunda dose para os idosos? Isso, nós estivemos aqui no dia 20 de janeiro, quando vacinamos todos os idosos institucionalizados e os colaboradores. Então foram 69 doses aqui no abrigo do Recanto do Vovô. E lá no Vó Teresa nós também vacinamos em torno de 60 pessoas, entre colaboradores e os moradores. Os profissionais da saúde também estão tomando a segunda dose agora essa semana? Isso, os profissionais de saúde também iniciamos a vacina no dia 20 e 21 de janeiro e eles já iniciaram a segunda dose hoje de manhã lá na Vigilância Epidemiológica. Já fizemos uma média hoje de 180 doses para os profissionais de saúde de segunda dose. Maria Helena, eu sei que desde o começo da campanha vem se respeitando um calendário, porém teve uma mudança essa semana. Os idosos com mais de 85 anos estariam começando a tomar a vacina a partir da semana que vem, mas já vão estar começando essa semana. Por que essa mudança? Isso, o governo do estado de São Paulo fez a antecipação, foi publicado ontem numa live, e aí nós recebemos essa orientação para antecipação a partir de amanhã. Então, em Birigui, essa vacinação ela ocorreria somente na quarta-feira da semana que vem. Com a antecipação, nós iniciaremos amanhã para o público de 85 a 90 anos incompletos, acompanhando o calendário do estado de São Paulo. A gente sabe que faz menos de uma semana que a campanha de vacinação para as pessoas que têm mais de 90 anos está acontecendo, mas qual o balanço que você faz essa semana? As pessoas estão indo, estão comparecendo? Nós recebemos um público, né, uma quantidade de dose para 585 pessoas. Até o momento, nós vacinamos em torno de 360 idosos. Então, a gente ainda está em busca, né, desses idosos. Ainda existe um público acamados que nós precisamos ir atrás. Estamos tendo uma dificuldade nessa semana porque estamos enfrentando uma situação de greve pela estratégia de saúde da família e isso acabou dificultando o nosso planejamento de conseguir vacinar os idosos acamados nesta semana. Provavelmente amanhã faremos uma força-tarefa na qual uma equipe volante fará os acamados, mas estamos vacinando nas 11 UBS no período da manhã para todo esse público de 90 anos. É importante lembrar que a vacina do Covid, ela vem acontecendo junto com as vacinação de rotina. Então, dentro das UBS, na sala de vacina, continua sendo feita a rotina, continua sendo feito o atendimento dos recém-nascidos de teste do pezinho, juntamente com a vacina Covid, por conta de falta de contingente de pessoas. Como estamos enfrentando essa greve da Estratégia de Saúde da Família, dificultou bastante o nosso planejamento, que seria uma sala exclusiva para a vacina do idoso. Montamos também um drive-thru aqui em Birigui no período da tarde, para que a gente pudesse atender todo esse público que a família acaba levando, né, após o almoço. E nesse drive nós já vacinamos quase 120 idosos que compareceram lá junto com seus familiares. Para ser vacinado, qual é o procedimento? Tem que fazer algum agendamento antes? Existe um pré-cadastro no site que chama Vacina Já.
Porém, a grande maioria não faz o pré-cadastro. Então, a gente acaba preenchendo uma planilha no momento da vacinação. Demora um pouquinho mais, mas assim, acaba sendo realizado. O idoso, ele precisa estar levando um documento com foto e alguém precisa estar falando os dados como endereço, porque no site, no Vacivida, precisa de várias orientações, como nome da mãe, CPF, data de nascimento. Se faz o pré-cadastro, agiliza para nós. A gente está tendo uma instabilidade do sistema também, do Vacivida, e isso acaba dificultando um pouco a inserção dos dados. Nós recebemos até o momento, sem a grade de ontem, que foi 2.089 doses, que é para a próxima etapa, que era a segunda dose, mais a campanha que vai iniciar amanhã, nós já recebemos 3.700 doses aqui em Birigui, as quais já foram todas aplicadas. O que falta é terminar a inserção no banco. Então, às vezes o pessoal questiona, olha, mas lá no sistema ainda tem 1.300, 1.400 doses inseridas, mas na verdade está fazendo a inserção, está tendo morosidade, nós estamos com dificuldade também de pessoas, porque nesse momento nós priorizamos a vacinação e juntamente com a inserção, só que a prioridade é fazer a vacina e depois a gente vai estar colocando no site, né, toda essa doses aplicada. Temos um controle de todas as doses através de planilha manual, para que a gente também tenha um acompanhamento, quem precisa fazer a segunda dose e quem são essas pessoas. Muito em breve estarão todas inseridas, 3.700 doses que foram aplicadas. Marilena, apesar da vacina ser muito esperada, não só aqui em Birigui, mas em todo o Brasil, tem pessoas que ainda estão relutantes em estar tomando essa vacina. Qual a importância delas estar tomando essa dose? A vacina, ela vem aí, né, como uma luz, né, para que você, se acontecer de você ter a infecção, né, do Covid, você vai ter uma diminuição de sintomas. Mas as medidas mais importantes do uso de máscara, lavar as mãos. Nós percebemos que em Birigui a adesão ela é alta, então a gente não teve essa baixa adesão da população, que é o nosso público-alvo até o momento, né? Foi os profissionais de saúde, os idosos, não teve uma baixa procura, não. Eu acho que está com uma boa adesão aqui em Birigui. E mesmo tomando a vacina, mesmo sendo imunizado, é importante que as pessoas continuem em casa, principalmente as pessoas que têm mais de 90, mais de 80 anos e continuem usando o álcool em gel. Isso, continua tomando todas as medidas profiláticas, né? Usando o álcool gel, lavando as mãos, uso de máscara e ficando em casa, saindo somente aquelas pessoas que não pode ficar em casa, precisa sair para trabalhar, mas mantendo o isolamento social sempre que possível, evitar aglomerações. Isso é bastante importante para que a gente diminua a quantidade de pessoas infectadas. Nós estamos acompanhando um público jovem sendo internados, com óbitos de pessoas com menos de 50 anos, que isso é uma realidade que está acontecendo aqui em Birigui, diferente do que aconteceu até o final de dezembro, que a maioria das pessoas que morriam, elas tinham acima de 70 anos. E a gente verificou agora, esse início de ano, que são pessoas abaixo de 50 anos. Isso tem crescendo esse público que está indo a óbito com abaixo de 50 anos. As pessoas que quiserem obter mais informações a respeito do onde elas devem, qual UBS que elas devem estar procurando, referente ao calendário, elas devem procurar onde? Todas as 11 UBS, mas a vigilância epidemiológica, né, elas têm, os funcionários estão sendo orientados para passar essas informações e no site da prefeitura. Então, todo momento, nós tínhamos uma informação ontem que a vacinação seria só semana que vem. Hoje já recebemos a informação e imediatamente foi publicado já no site da prefeitura, que eles acabam compartilhando, né, com as redes sociais, com as mídias. Então é importante estar vendo também o site da prefeitura. Obrigado, Silvia, pelas informações. Só para deixar alguns pontos esclarecidos sobre esta reportagem, nesta entrevista que a Silvia fez com a Maria Helena, a gente tem alguns detalhes. Nós fizemos isso na quinta-feira, que nós iniciamos aquela nova etapa, a segunda vacinação para profissionais da saúde e para os asilos aqui de Birigui, Abreu, Vó Teresa e Recanto do Vovô, e já estamos em andamento agora para o público-alvo de 85 a 89 anos. Se você tiver alguma dúvida, é só procurar a UBS mais próxima de sua
sua casa. E uma outra coisa que é importante ressaltar, que mesmo você que tomou a primeira vacina, primeira dose da Coronavac ou da Oxford, que você continue seguindo os protocolos. Máscara, álcool em gel, distanciamento, até porque nós temos um longo caminho pela frente para vacinação em massa, não só em Birigui, mas nas cidades vizinhas também. Bom, nós temos vários problemas aqui na cidade de Birigui e um deles é a questão do transporte coletivo. A empresa já praticamente decretou greve, os funcionários estão sem receber, um impasse jurídico e também para os usuários do transporte aqui na cidade, principalmente as pessoas de baixa renda. Eu conversei com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, que explica um pouco sobre esta situação que a Prefeitura, juntamente com o município, está enfrentando, mas também outros assuntos de acordo com a Polícia Municipal, em especial o lixo que vem se acumulando em vários pontos da cidade, pontos que as pessoas vão fazendo e também outros assuntos da pasta. Acompanhe. A Autoviação Suzano, concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano em Birigui, mantém desde a semana retrasada apenas 2 ônibus para atender os usuários do serviço público. O número é bem menor do que o previsto em contrato, que seria de pelo menos 12 veículos, 2 deles extras para serem utilizados em caso de emergência. Além do número reduzido de linhas atendidas, apenas 4 do total de 10, a informação é de que todos os ônibus estariam com a documentação irregular, sendo um deles apreendido. Existe um contrato que foi assinado em meados de 2019 com a empresa Suzano de Transportes e esse contrato ele veio sendo executado até determinado momento, até que entrou a pandemia do coronavírus. Essa pandemia trouxe diversos problemas em diversos setores da economia, inclusive dos transportes. Então, aquela quantidade de passageiros que foi inicialmente prevista, caiu radicalmente em termos de número de usuários. Então, essa empresa se viu prejudicada financeiramente e entrou com um pedido de reequilíbrio financeiro junto à Prefeitura. E isso aconteceu na gestão passada. Em decorrência disso, houve um trabalho feito pela Prefeitura em conjunto com a Câmara de Vereadores de conceder à empresa um aporte financeiro no valor de R$50 mil nos últimos 3 meses do ano passado. Ocorre que teve essa troca de governo e a empresa nos procurou recentemente pedindo para que se mantivesse esse aporte financeiro. Então nós fizemos a nossa parte, toda a documentação e encaminhamos para a Prefeitura para que sofresse uma análise jurídica, uma análise financeira e uma análise técnica da parte da licitação. E a empresa enviou um representante até nós com ofício, anexando lá os custos operacionais, e a gente mandou isso junto com o nosso parecer. Infelizmente, nós não sabemos por que a empresa resolveu diminuir o número de veículos que estavam operando. Ela não nos informou a respeito disso, e quando nós fomos consultá-la, porque recebemos uma denúncia anônima, quando nós fomos verificar isso, houve a confirmação de que teriam sim reduzido o número de carros que estavam disponíveis. E aí, nós comunicamos isso para os setores responsáveis para que sejam tomadas as devidas providências. Inclusive, nós temos a informação, eu acredito que seja a mesma, de que das 10 linhas que estão em contrato e que rodam na cidade, apenas 4 estão em funcionamento e com 2 ônibus, prejudicando, é claro, a vida do usuário. A gente sabe que existe o campo jurídico e que às vezes pode demorar, mas a curto prazo, o que está sendo feito para poder minimizar a situação para os usuários, secretário? Sim, hoje mesmo eu tive reunião com o prefeito. A documentação toda, inclusive o projeto de lei para conceder esses R$50 mil mensais para a empresa enquanto durar os efeitos da pandemia, vai ser encaminhado para a Câmara no mais curto prazo possível. Porque existem previsões contratuais que a própria Prefeitura também tem que observar. Então, diante dessa questão, nós temos que pedir para que a empresa retome o quanto antes aí a sua parte do contrato, né? Disponibilize os veículos que estavam sendo feitos e, em contrapartida, esse trabalho que estamos fazendo para que se aprove esse aporte financeiro. Um outro assunto também, secretário, que a gente sempre recebe aqui na nossa programação, tanto da TV como do rádio, é em relação às praças públicas, aos locais públicos, de pessoas que estão por lá, os moradores de rua. Claro que a gente não pode generalizar, existem pessoas que estão por lá por questões sociais, mas existem aqueles que acabam se ultrajando de moradores, mas são pequenos ladrões, pequenos furtos, os fios elétricos. A gente tem várias ocorrências no ano passado, retrasado, de furtos que acontecem em praças e avenidas. O senhor, claro, chega
chegando agora já tem conhecimento disso e aquilo que pode ser feito a curto, médio e longo prazo nesse ano? Você mesmo já adiantou o início da minha fala, no sentido de que a legislação, a Constituição Federal, a legislação de modo geral e até alguns princípios internacionais que falam sobre direitos humanos, eles dizem que as pessoas podem ir e vir e estar onde quer que queiram. Então, o poder público, num primeiro momento, não tem como influenciar muito isso daí. Porém, se houver cometimento de delitos, aí sim, as pessoas que verificarem isso acontecendo, tiver a possibilidade de fazer alguma denúncia, fornecendo características, que entrem em contato com os órgãos policiais, através do 153, que é a Guarda Municipal de Birigui, ou o 90, que é a Polícia Militar. Obrigado, secretário, pelas informações. Agora eu converso com o comandante da Polícia Municipal aqui do município de Birigui, o André, e a gente aborda um terceiro assunto que também sempre é alvo de denúncias, de reclamações e que a gente sabe que é uma dor de cabeça principalmente para os moradores de bairros mais afastados e das estradas rurais de Birigui, que é o descarte irregular. Você já está há bastante tempo na guarda, com certeza já deve estar acostumado com várias reclamações, os pontos irregulares. Qual que é o problema que isso causa para a cidade? Quais são as ações que estão sendo feitas? No caso do descarte irregular, além do problema visual e poluição, ele é um crime perante a Lei 30, de 2009, que é o Código de Postura do Município. E é a lei que a Polícia Municipal usa para enquadrar aquele indivíduo que faz esse tipo de descarte. Então, a guarda, ela patrulha dentre os deslocamentos que ela faz entre os prédios públicos e praças e o trabalho dela, esses ambientes, dentro de suas limitações e dependendo muito de denúncia, porque isso é muito rápido. Então a gente depende sim que o munícipe que presencie tal situação, como já disse o secretário, ligue ou na Guarda Municipal no 153 ou na Polícia Militar no 190 e relate essa situação, conduta, o carro, placa, características, para que a gente possa ir até o local e fazer com que isso seja recolhido e gerar um BO. Esse BO é encaminhado à Secretaria de Finanças, que aí gera a multa propriamente dita, Basicamente, essa é a conduta, essa é a postura e dependemos, infelizmente, muito da denúncia. Bom, na base de multas, quais seriam os valores, por exemplo, de uma pessoa flagrada pela Polícia Municipal, ou até mesmo através de denúncias, e vocês conseguiram identificar o autor? A multa prevista em lei é de R$ 470. Ela sofre algumas alterações por causa de reajustes, mas esse reajuste não vem na lei. Então, deve estar hoje em torno de 500 e poucos reais. A legislação fala 470 para essa conduta de descarte irregular, seja qualquer tipo de resíduo. Comandante, o senhor comentou um outro ponto importante, que é as denúncias. Elas podem ser feitas por telefone, a pessoa filmar, tirar fotos. O que vai ajudar na identificação desta pessoa? Sim, é preferível que seja por telefone, por ser mais rápido, mais ágil. O atendente já tem de pronto o acesso ao rádio, passa para a viatura mais próxima e a viatura desloca até o local, sendo mais provável de lograr êxito aí, na detenção, caso for a situação, ou na elaboração do boletim de ocorrência. Aí. Só para reforçar, quais os telefones da Polícia Municipal? A Polícia Municipal atende pelo 153, o 199, que também é o mesmo atendente, que é da Defesa Civil e da Polícia Municipal. E para a gente fechar o programa de hoje, oportunidades para você que está fazendo faculdade e quer aí uma bolsa de estudo e é de baixa renda. O município de Birigui está ofertando cerca de 120 bolsas nesse período de fevereiro e as inscrições já estão abertas. As inscrições estão abertas desde o dia 8 de fevereiro e quem quer fazer um universitário, essa é uma ótima oportunidade. Sobre o assunto eu vou falar agora com a secretária de Educação, a Ilágia, que vai nos dar mais informações. Secretária, quem pode estar fazendo essas inscrições e como elas podem ser feitas? Sim, estudantes que residam há no mínimo 5 anos no município de Birigui, que sejam carentes, que estejam fazendo a primeira graduação e que não possuam dependência em nenhuma matéria. E essas inscrições elas podem ser feitas de que maneira? Pelo site www.cmeb.com.br/bolsa. Quantas bolsas estão sendo disponibilizadas? São 120 bolsas, no valor de R$1.000, são 10 parcelas de R$100 cada. Eu gostaria que você explicasse quais são os critérios que serão usados na hora da classificação.
O critério são esses que eu acabei de te dizer, né? Residir há pelo menos 5 anos no município, não possui dependência em nenhuma matéria, uma pessoa por família, né? Para ser contemplada e não possuir dependências. Qual o objetivo da educação estar disponibilizando essas bolsas? Uma ajuda para esse estudante, né, para ajudá-lo a cursar a faculdade, a custear algumas despesas que ele tem no decorrer do estudo dele. E essas inscrições elas podem ser feitas até quando? As inscrições elas se iniciaram no dia 8, elas vão até o dia 19, exclusivamente pelo site, e eles preenchem o formulário que está disponível no site, imprimem esse formulário. Nesse próprio formulário tem todas as documentações que precisam ser juntadas. Eles imprimem, juntam essas documentações, assinam esses formulários e tem do dia 24 ao dia 26 para entregar esse formulário e essas documentações aqui na Secretaria Municipal de Educação. Gostaria de lembrá-los que nós estamos sem telefone por enquanto, então nós estamos, qualquer informações que eles quiserem, podem vir até aqui na Secretaria de Educação, que nós estamos à disposição de qualquer estudante que queira se informar mais. E nós estamos aqui na rua Anhanguera, número 1155, no Jardim Morumbi. Então, lembrando mais uma vez, as inscrições começaram dia 8, vão até o dia 19, exclusivamente pelo site. Depois vocês vão imprimir esse formulário, juntar a documentação que estão descritas lá. Importante assinar esse formulário e trazer essas documentações juntamente com esse formulário do dia 24 ao dia 26 aqui na Secretaria Municipal de Educação. Muito bem, então fique atento sobre essas datas da Bolsa de Estudo e o site também para que você possa fazer a sua inscrição, imprimir as fichas e depois levar na Secretaria de Educação. É importante lembrar que esse final de semana, que seria prolongada por conta do Carnaval, vários municípios acabaram não decretando ponto facultativo, que é o caso de Araçatuba, de Penápolis e Birigui. Tradicionalmente, a gente lembra que terça-feira é feriado municipal, a gente teve a abertura do comércio, está programado, a Associação Comercial e Industrial de Birigui está programado para o comércio estar funcionando em horário normal, como também diversas atividades. A Prefeitura Municipal decretou o ponto facultativo na segunda-feira, como na terça-feira a gente tem aí as atividades encerradas para o administrativo. Apenas a coleta de lixo acontece normalmente nesta segunda e terça-feira de carnaval, quarta de cinzas as atividades voltam normalmente. Por conta da pandemia, claro que a gente não vai ter bailes, festas, escolas de samba, programações, como a gente até conversou com a Tiesa sobre isso, algumas coisas bem pontuais, bem restritas, mas no fundo, o feriado acabou perdendo sentido e muitas atividades estarão acontecendo neste dia de segunda-feira, como também na terça-feira de carnaval. E com esses assuntos, nós estamos fechando a edição de hoje do programa Nossa Cidade. A gente agradece o seu carinho, sua audiência. Se você perdeu alguma matéria, quer rever algum assunto, por exemplo, a entrevista com a Tiesa, com o presidente da Câmara de Brejo Alegre, volta às aulas, vacinação, entra no nosso site, Facebook e também no canal no YouTube. Lá você terá todas essas matérias, todos esses assuntos. E se você quiser dar alguma sugestão de reportagem, algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, também pode estar usando os nossos canais eletrônicos. Na sequência da nossa programação, tem bate-papo na praça com Valdecir Sabione. Semana que vem estaremos de volta, domingo às 11, depois do Atabir da Sorte e reapresentação na terça-feira às 6 da tarde. Até lá! Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação.
Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. A vida é um sonho, uma eterna paixão, que fala de amor e enche o coração. Pra quem gosta de música, a melhor estação é a trilha sonora do seu dia a dia. Vem cá, fica com a gente. Nossa rádio é diferente, seja qual for a estação. Vem cá, sorriso, é tão bom estar contigo, seja qual for a direção. Aqui tem lazer, tem informação, o melhor da música e mais promoção. Tem muita alegria, muito mais emoção. Vem comemorar com a gente, afinal essa rádio é sua. Vem comemorar com a gente, Tropical FM, Tropical FM. É tropical, é sucesso. O perigoso, temido e sempre pronto para atacar. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Pode estar escondido na sua rua, no seu quintal ou dentro da sua casa. E ele quer pegar a sua família. Mas derrotar o mosquito Aedes aegypti é fácil. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas ou lave semanalmente com escova e sabão. Tambores e recipientes de água também devem ser lavados todas as semanas e fechados com tampas adequadas. Guarde as garrafas e baldes com a boca para baixo. Feche latas de lixo e descarte os vasilhames em sacos fechados. Guarde pneus em local coberto. Limpe as calhas do telhado para não acumular água. 8 em cada 10 mosquitos nascem em nossas casas. Eles transmitem dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. Combater o mosquito é dever de todos. Proteja-se. Faça sua parte. Uma mensagem da TV Noroeste, fazendo parte da sua família. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, argilada para todas as horas. Beba com moderação. O coronavírus está por toda parte e está pronto para atacar quando você menos espera. Mas quando você está protegido com máscara, as chances de você contrair a doença são bem menores. Além disso, outros hábitos ajudam a combater o coronavírus no nosso dia a dia. Usar máscara de forma correta e sempre quando sair de casa, lavar sempre as mãos e manter o distanciamento. Isso vai nos ajudar a vencer essa doença. Uma mensagem da TV Noroeste, fazendo parte da sua vida.